Estamos de volta com Petrópolis em Foco. E agora eu converso com a oncologista multiprofissional e cirurgiã dentista Angélica Santana. Vamos aproveitar que a gente está durante todo esse mês de outubro valorizando, conversando a respeito da campanha do Outubro Rosa. E nada melhor do que uma cirurgiã dentista, que ela é uma profissional da parte do câncer, ela é multiprofissional, e ela vai dar detalhes para a gente sobre essa questão do tratamento de câncer aliado à parte da boca. Bom dia, Angélica. Bom dia, Flávia. Muito obrigada pelo convite, né? Estar aqui nessa manhã. E vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Que sem dúvida é muito importante. Qual é o papel do cirurgião dentista no tratamento oncológico? Então, o papel do cirurgião dentista está inserido no suporte ao paciente oncológico, né? Ele não vai fazer o tratamento oncológico, né? Quem vai fazer esse tratamento oncológico é o médico oncologista. Nós estamos, então, para dar suporte no preparo, que é o início, né, do tratamento, durante o tratamento oncológico e depois do tratamento oncológico para conseguir reabilitar esse paciente. Por exemplo, o paciente tem um diagnóstico do câncer, certo? Então, ele precisa passar por um preparo, uma adequação, né, desse meio, dessa boca, para que ele esteja preparado para iniciar esse tratamento oncológico. Normalmente, a pessoa tem, né, problemas orais, né, como cárie, resto de raiz, periodontite. E isso tudo precisa ser resolvido. Então, assim, no preparo não existe o tratamento cosmético, né? Você não vai trocar uma prótese, provavelmente, colocar blocos, não vai fazer uma reabilitação estética, por exemplo. Ali é para a gente adequar para que, durante o tratamento oncológico, esse paciente não tenha intercorrências, né? Por exemplo, você inicia um tratamento oncológico com um paciente com resto radicular, com canal para fazer, com dentes inclusos ou semi-inclusos, uma prótese mal adaptada, uma infecção, né? Durante o tratamento oncológico, a gente tem uma queda muito grande da imunidade, né? A dificuldade de cicatrização, em alguns casos, né, dependendo da medicação. E se você inicia esse tratamento oncológico com problemas na boca, esses problemas podem exacerbar durante esse tratamento oncológico. A gente pode ter que parar esse tratamento, né, para poder fazer o procedimento, né? Ou então, isso pode ser muito pior, por exemplo, né? Esse paciente pode ter uma sepse, né, oriunda de uma infecção oral. Isso também pode acontecer. Então, todo tratamento oncológico, antes de se iniciar, deve sim o paciente passar pela avaliação odontológica, né? Eu tive, inclusive, um caso agora de um paciente que tinha um dente semi-incluso. Uhum. Se você sabe que é semi-incluso, ele não saiu totalmente, um siso, né? Ele ficou um pouquinho para fora, mas estava preso na raiz ainda. Infeccionou durante, inclusive, um caso de CA de mama, entendeu? Infeccionou e tinha uma cárie nesse dente, depois deu uma endo, infeccionou, o rosto dessa pessoa inchou muito, né? Então, assim, foi procurado às pressas, né, para conseguir fazer o tratamento. Então, teve que ser todo um procedimento, assim, rápido, né? E esse tratamento oncológico teve que parar para a gente conseguir fazer o acesso, fazer todo o procedimento. Então, é muito sério, né? Isso pode ocorrer assim com qualquer pessoa, em qualquer momento do tratamento oncológico. A sua assessoria de imprensa caminhou para a gente um vídeo de uma paciente. Será que tem como rodar? Então, veja aí, gente. Eu sou Wanda de Souza Nunes, tive câncer de laringe. Aí fiz o tratamento no CTO, fui super bem atendida. Agradeço a todos os médicos. E um dos médicos de lá me indicaram, a doutora Angélica Santana, para fazer um tratamento com uma dentista. E que eu achava que era afta, mas não era afta. É um nome científico e foi eficaz o tratamento. Vale a pena. Porque muita gente não tem acesso e não conhece. Mas vale a pena conhecer e procurar e fazer. Porque deu super certo. Comigo aconteceu e deu certo. Graças a Deus. Aí o depoimento da Wanda, e ela achou que era uma afta, mas na verdade não era uma afta, era o quê, doutora? Era uma mucosite. Opa! Então, esse caso da Wanda foi um câncer de laringe,
Então, ela fez a radioterapia de cabeça e pescoço, e na radioterapia de cabeça e pescoço a gente tem incidência de mucosite em 80%. O que é a mucosite? Então, a mucosite em si, então, é uma inflamação, tá? Que vai ser ocasionada pela medicação, exclusivamente. Né? Da mesma maneira que você... É um efeito colateral? É um efeito colateral. Você não vai ter a formação celular na boca naquelas regiões específicas, tá? Então, o que acontece? Começa, às vezes, pequenininho, começa ardendo, daqui a pouco essas lesões aumentam e, assim, às vezes, impossibilita a pessoa de se alimentar, de deglutir, né? A gente tem vários estágios da mucosite, que são 4, né? Começando com uma ardência e, depois, no estágio 4, a pessoa já não consegue se alimentar, né? Não consegue deglutir. Deglutir é engolir, gente. Isso, engolir. Não consegue engolir. E aí, muitas vezes, ela precisa ser internada exatamente para poder receber uma alimentação nasogástrica, né? Porque ela não consegue mais fazer alimentação normal. É uma dor insuportável, tá? A pessoa fica realmente muito estressada. E a gente consegue fazer o tratamento, né, de suporte, que seria a segunda parte, né, que a gente ia falar, porque assim, eu falei um pouco do antes, né, do preparo. Então, seria o suporte, é onde a gente vai fazer o tratamento para evitar que essa mucosite apareça. O ideal é que, quando o paciente procura o dentista, antes de iniciar o tratamento oncológico, a gente também vai o quê? Observar qual vai ser o protocolo da medicação, né, o protocolo do tratamento, e a gente vai saber se ele vai causar mucosite, se a radioterapia vai causar mucosite. Então, a gente já prepara esse paciente para nem ter a mucosite. Então, ela começou com uma afta, e desenvolveu depois, começou com uma afta na cabeça, né, no pensamento dela. Pensamento dela, de leiga. De leiga. E, de repente, quando ela viu, não era uma afta, porque assim, você não consegue tratar com os medicamentos normalmente que a gente trata para afta. Né? Então, ela ficou muito debilitada, e quando ela me procurou, a gente fez o tratamento de laser terapia e a gente conseguiu, assim, ir regredindo aos pouquinhos esse quadro, entendeu? Ela voltou a se alimentar, né, voltou a beber, se hidratar, que é muito importante, né, que é muito importante que o paciente se alimente, né, durante o tratamento oncológico. Se ele não se alimenta, ele não vai ter massa muscular e os efeitos colaterais vão ser cada vez piores, entendeu? Falando ainda sobre efeitos colaterais, quais são os tipos mais comuns no tratamento oncológico nessa parte bucal? Então, a gente tem a mucosite, né, a diminuição. Assim, no caso da radioterapia de cabeça e pescoço e algumas outras medicações também, a diminuição da saliva, a boca seca, né, fica, a digeusia, que seria a dificuldade de sentir o gosto dos alimentos, a dificuldade de deglutição. De engolir. A dificuldade de engolir, a dificuldade de sentir o sabor, a ardência. E alguns micro-organismos também, oportunistas também vão estar presentes, que seria, então, os fungos, né? A herpes também aparece muito nesses pacientes. Então, tem muitos efeitos colaterais orais, sem falar na questão, né, se você tem uma boa higienização e se você tem um preparo antes de iniciar o tratamento oncológico, com certeza a gengivite, a periodontite, esses problemas também não vão ocorrer com tanta frequência. E depois do tratamento oncológico, né, por exemplo, para quem faz radioterapia de cabeça e pescoço, a gente vai ter as cáries de radiação, né, a diminuição da saliva e uma ardência permanente. Então, tem efeitos que são tardios, tá, ao tratamento oncológico. Por isso, é necessário que esse paciente seja acompanhado para ter qualidade de vida. E qualidade de vida também durante o tratamento oncológico, né, para que ele não pare de se alimentar, que é muito, muito importante. Olha só, quais são os tratamentos para amenizar os efeitos colaterais dos pacientes oncológicos? Então, normalmente a gente faz o laser, né? E esse laser ele vai abranger vários aspectos aí. A questão da xerostomia, né, da saliva, ajuda a melhorar, né, a salivação. Também a questão da mucosite, né? A gente consegue diminuir essas lesões. Na herpes, então assim, o laser ele abrange, né, bastante efeitos colaterais orais, tá? Colutórios, né, que normalmente eu passo para o paciente, anestésicos locais, tudo para que esse paciente volte a se alimentar e ter uma vida com qualidade. E não, enfim, não ter perda de peso, perda de massa muscular, né, que tudo vai piorar, ou uma internação, né, tudo para que ele realmente passe por esse período de forma bem humanizada, né? Como dentista de câncer de boca, cabeça e pescoço,
como dentista, os cânceres de boca, cabeça e pescoço são os mais comuns que você, você vivencia. Alguns hábitos podem aumentar o risco? Sim, isso é muito importante, eu sempre bato nessa tecla, né? Fumar, né? A gente vai falar que o hábito do tabagismo é muito sério. E a gente tem agora, assim, uma prevalência muito grande de câncer de cabeça e pescoço pelo HPV também, que é o vírus. Então, a gente tem que bater nessa tecla da vacinação, não deixar de vacinar, de fazer a campanha da vacinação contra o HPV, que está bem relacionado ao câncer de cabeça e pescoço. Inclusive, as meninas, né, a partir de 9 anos de idade, elas devem ser vacinadas. Então, você que tem aí uma menina, você que é madrinha, mãe, tia, avó, não deixe de vacinar sua filha, porque o HPV, ele pode gerar vários tipos de problema. E assim, por mais gentil que seja a doutora Angélica, a gente prefere encontrá-la numa situação mais amena. É verdade. Né, doutora? Com certeza. O paciente que descobre câncer de mama deve procurar o dentista? Sim, pelos mesmos motivos que eu falei, né, anteriormente, né? Porque alguns esquemas de medicação, né, do câncer de mama, por exemplo, eles podem causar, sim, né, uma mucosite, que hoje em dia, sim, nós temos mais tecnologia, mais uso de medicamentos juntos, entendeu? Esquemas onde a gente usa vários medicamentos para resolver uma certa questão. As terapias-alvo, né, que é uma tendência agora, né? E todas elas podem causar, sim, lesões, nem sempre são mucosites, mas assim, são lesões causadas por efeitos dessas medicações, né? Como ardência, como lesões bem pontuais, né? Que vão impedir que essa pessoa se alimente. E também a queda da imunidade da flora oral também, tá? Então, isso também pode ter efeito tardio nessa paciente. Doutora, quais os fatores de riscos mais simples para o desenvolvimento do câncer de mama? Bom, nós temos os fatores hereditários, né, que todo mundo sabe. Se você, por exemplo, tem alguém na família que já teve câncer de mama, né, ou algum outro tipo de câncer relacionado a essa questão, você pode também ter maior facilidade a partir dos hábitos comportamentais, né, por exemplo, a obesidade, a menarca, né, que seria quando você menstrua, né, muito jovem, ou quando você entra na menopausa muito tarde, né, porque são fatores endócrinos também que estão relacionados ao câncer de mama. Também a nuliparidade, quando você nunca teve filho, né, a não amamentação, né, então tem alguns fatores aí que estão relacionados ao aparecimento do câncer de mama. Perfeito. E o rastreamento deve ser feito com que idade e com que frequência? O protocolo é a partir dos 40 anos, né? Porém, se você tem pessoas com câncer de mama na família, ou se você passou por um teste genético, ou se você fez um exame de mamografia e esse exame constatou que você... a classificação dela foi uma classificação assim que te põe um certo risco. O ideal é que você converse com o seu ginecologista, né? E ele vai te falar exatamente de quanto em quanto tempo você deve fazer esse rastreamento, porque muitas vezes a pessoa fica achando, não, eu vou fazer só uma vez por ano, vou fazer... Mas, dependendo de como foi a classificação que deu na mamografia que a pessoa fez por último, ela deve conversar com o ginecologista, então ele vai orientar a fazer ou não esse rastreamento com mais frequência. Às vezes até a pessoa bem jovem, às vezes com 30 anos, com 35 anos. Então a gente não pode mais ficar tão preso nessa questão dos 40 anos. Tá? Perfeito. Gente, eu conversei com a doutora Angélica Santana, que é oncologista multiprofissional e cirurgiã dentista. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Petrópolis em Foco. Obrigada pelas informações. Eu acredito que o pessoal de casa também absorveu esse conhecimento. E se precisar contatar a senhora, é através de que telefone? Normalmente eu do consultório passo mesmo. do meu consultório e passo no WhatsApp também, porque muitas vezes eu preciso assim, ser mais rápida para responder. Do meu WhatsApp é 24 99298 9872. Do consultório é 2242 7001 e 22430581.
Perfeito, muito obrigada. Espero poder contar com você aqui Eu também, com em você. outras vezes, para a gente falar sobre assuntos mais a menos. Por exemplo, Sim. quando a gente deve levar o nosso filho a primeira vez ao dentista. Aham. Fica para uma outra vez, Fica pra combinado? outra vez, com certeza. Foi um prazer. Ei.